Meus amigos, peçamos a Jesus que Ele, Divino Mestre, nos ampare nessa noite do nosso trabalho. Os espíritas, de um modo geral, conhecem pouco a respeito da Revista Espírita, que foi fundada por Allan Kardec, cuja primeira edição aconteceu no mês de janeiro de 1858 e que foi editada mensalmente por Allan Kardec até o mês de abril de 1869. Allan Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869, mas ele deixou a revista de abril editada. Então foram 12 anos. As editoras espíritas costumam publicar a revista espírita, editada por Allan Kardec, em 12 volumes. Até hoje eu não descobri porque os companheiros espíritas, a não ser os muito estudiosos, não leem, não estudam a revista espírita. A revista, embora tenha sido editada por Allan Kardec até abril de 1869, ela existe até hoje. Atualmente ela é trimestral, é publicada em Paris, numa edição muito a cores, muito luxuosa, bonita. Quando Allan Kardec deixou esse mundo, no dia 31 de março de 1869, um determinado companheiro espírita, o Sr. Leymarie, esse Sr. Leymarie é uma pessoa que nos encanta até hoje. Lembrar dele, assim, a gente sente uma felicidade, mesmo porque nos sintonizamos com o espírito extremamente amigo. Ele foi, assim, de uma dedicação como poucas vezes se vê na vida. Foi um herói anônimo. Peitou a revista espírita durante 30 anos. Ele faleceu em 1901. A partir daí, a União Espírita Francesa assumiu a revista e publicou a revista até o ano de 1976, quando a União Espírita de Paris também deixou de existir. Aí surgiu uma lacuna de ordem judicial, de ordem jurídica. Quem seria o sucessor da logomarca? A gente reclama da justiça do Brasil e a gente vê que em França não foi muito diferente. A revista ficou numa lacuna até o ano de 1976 a 1986 por uma pendência jurídica. Até que a União Espírita Francesa, reeditada, que seria como a Federação Espírita da França, essa expressão Federação Espírita Francesa é um aportuguesamento da Union Espírite de France et Francophone, que é o título francês da organização. Mas para os espíritas, os companheiros que não conhecem, existe o Conselho Espírita Internacional, que é o SEI. Então, muitos companheiros não dominam essas informações. Já existe uma organização de ordem mundial que centraliza as federações espíritas do mundo. Já são 32 federações a nível mundial.
que congregam muitos milhares de centros espíritas. Hoje os espíritas do mundo já se contam aos milhões. E um detalhe, em todas as classes sociais. Lia no outro dia sobre Arthur Conan Doyle. Quem foi Arthur Conan Doyle? Acho que todo mundo aqui conhece. Que foi o autor de quem? Daquele célebre detetive inglês que desvendava todos os mistérios, né? Então, Arthur Conan Doyle se notabilizou como escritor ficção policial. Mas, quando o senhor Desmarais faleceu, então os espíritas prosseguiram com a edição da revista. Em novembro de 1857, Allan Kardec fez uma reunião na casa do senhor Dufour e serviu de médium a senhorita Hermance Dufour. Hermance Dufour, Allan Kardec trabalhou com 4 meninas pré-adolescentes que eram dotadas assim de uma mediunidade psicográfica, assim, estilo Chico Xavier. As 4 meninas. E quase toda a obra de Allan Kardec deve-se a essas 4 meninas. Uma delas, Hermance Dufour, era uma pré-adolescente. Ela estava nessa época mais ou menos 13, 14 aninhos de idade, né? Então, Allan Kardec fez uma reunião na casa do senhor Dufour e expôs aos espíritos a ideia de fazer um jornal espírita. Fez a referência para os espíritos e a ideia de Kardec era fazer um jornal simplista quanto à qualidade gráfica. A intenção não era fazer uma obra de luxo constante, não, era só uma única edição. Mas os espíritos foram contra, deram uma opinião diferente. É por aí que nós vemos como os espíritos têm suas opiniões, têm suas ideias. Allan Kardec, quando começou com as suas experiências mediúnicas, muitas vezes os espíritos o chocavam com comentários que ele tinha opinião completamente diferente. Então, alegar-se problema de hipnose. Então, Allan Kardec era um hipnólogo que induziu o médium a falar ou escrever aquilo que ele pensava, na verdade. E é por isso que nós estamos falando da Revista Espírita hoje. Então, nessa reunião, Kardec comentou com os espíritos que pretendia publicar um jornal, seria uma única edição. Os espíritos foram contra. Então disseram que ele fizesse uma revista, não um jornal, mas uma revista, de edição mensal para sempre. E sugeriram eles, os espíritos, que ela contivesse temas científicos para as pessoas de larga cultura e temas populares para o povão de um modo geral. Mas havia um problema: como editar uma revista sem recursos financeiros? E Allan Kardec mergulhou de cabeça e acreditou na ajuda espiritual. É como nós fazemos, né, meus amigos? Nós aqui vimos com a nossa mente livre para retratar aquilo que pensam os espíritos. E posso garantir aos amigos que não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando envolvemos temas científicos, especialmente os temas literários, porque nós somos das ciências exatas e temos bem pouca familiaridade com a cultura artística em termos de exposições. Então, Kardec
mergulhou de cabeça, acreditou e fez a revista. E ele disse que ficou muito feliz por ter sido se arriscado, porque a revista podia não ser vendida. E como ele pagaria a conta? Mas a revista foi um sucesso total. O primeiro número veio à luz em janeiro de 1858 e toda a edição foi vendida. E o que aconteceu? Allan Kardec formou uma carteira de assinantes enorme, de sobrar. Isso garantiu fevereiro, março e 12 anos a fio. A revista era consumida fartamente pela família espírita. E aí foi que Allan Kardec acabou descobrindo alguns segredos da vida. E um deles, como dizem os estudiosos do assunto, os estudiosos dos primórdios do Espiritismo costumam afirmar que a revista espírita foi um laboratório de Allan Kardec, e com muita razão. Aquela revista foi um canal de comunicação entre o codificador e toda a massa espírita mundial. Meus amigos, o Espiritismo tem exatos 154 anos. A revista espírita tem 153, porque ela surgiu um ano depois. Vejam só, é uma coisa que Allan Kardec não tinha pensado, ele confessa que não pensou nisso. O livro, ele é unidirecional, é do autor para o leitor e acabou-se. A revista não, ela é bidirecional. Você faz uma revista, ela vai ao público e ela tem um retorno. Toda revista tem uma coluna de cartas, correspondência, opinião do leitor e vai por aí afora. A própria revista Veja, da editora Abril, tem lá a sua seção de cartas, onde você pode mandar uma cartinha reclamando ou pedindo esclarecimentos de alguma coisa, e a revista responde e, se for o caso, publica nas próprias páginas a opinião dos leitores. Então a revista foi um canal importantíssimo de comunicação entre o codificador e o movimento espírita. Ele consultava os espíritas e os espíritos do mundo inteiro através da revista. Ele não tinha pensado nisso. Então os espíritos tinham toda a razão quando disseram a Allan Kardec que a revista espírita deveria vir para ficar como revista. E nunca faltou o capital. E para uma sorte assim de Allan Kardec, que não tem tamanho, porque como ele não tinha dinheiro, era lógico que procurasse um financiador. Mas esse financiador, com certeza, queria dar as suas opiniões. E o financiador visa lucro. E a revista seguiria um caminho fora do contexto espírita. Então, se a gente examina a revista espírita nos seus primórdios, você acompanha como o espiritismo veio ao mundo. Os debates, os prós, os contras, os esboços das ideias, era debatido com os espíritas do mundo inteiro. Já naquela época, o espiritismo contava com centenas de milhares de adeptos. E uma particularidade: homens de envergadura, de grande cultura, celebridades mundiais, tornaram-se espíritas, endossaram os trabalhos de Allan Kardec com resultados maravilhosos. Então vejam, amigos, nós ficamos sabendo, lendo e estudando a revista. É por isso que nós estamos batendo nessa tecla hoje da revista espírita. Eu gostaria que alguém me explicasse porque a maioria dos espíritas marginaliza a revista espírita. A nosso ver, ela é tão importante quanto os livros da codificação.
Porque nós vemos aqui e ali alguém fazer afirmações a respeito do Espiritismo, que são afirmações absolutamente inválidas, inconsistentes, que não são o pensamento da doutrina. Quando aparece alguém e diz assim, Allan Kardec fundou o Espiritismo, a pessoa que diz isso não sabe o que diz. Se você chegar, você é um livreiro, e os caminhões trouxeram, você vai organizar uma livraria, uma biblioteca muito grande. Aí os caminhões descarregam toneladas de livros. O que é que você faz? Você faz assim, livro de história ali naquela pilha, livro de geografia naquela pilha, livro de matemática aqui, livro de filosofia, livro disso, livro daquilo. Então você põe uma ordem na bagunça. Esta ordem chama-se, em bom português, codificar. É por isso que Allan Kardec é um codificador. A Revista Espírita ia a todos os continentes, a 5 continentes, inclusive o Brasil. O nosso Brasil, que a gente fala do terceiro mundo, né? Ou quarto. Pobrezinho do Brasil, mas foi uma nação de vanguarda em termos de espiritualidade. Os pesquisadores das paranormalidades do mundo viajam ao Brasil para conhecer fenômenos mediúnicos, os mais legítimos. Tem aqueles que nós muito conhecemos, e aqui já nos reportamos, como Mirabelle. Mirabelle foi, eu às vezes me surpreendo como algumas pessoas, não, eu nunca ouvi falar de Mirabelle, meu amigo. Mirabelle foi o maior médium de efeitos físicos do mundo, mas muito. Qualquer médium de efeitos físicos é nada perto de Mirabelle. Para que os amigos façam uma ideia, o nosso querido Mirabelle, ele no seu quarto, ele punha em cima da cama uma lâmpada de 200 velas, ou 200 watts. Para nós brasileiros, velas, né? Tanto faz, tudo bem. Para que aquela claridade intensa diminuísse os fenômenos mediúnicos do Mirabelle, para que ele pudesse dormir. Onde ele chegava, os móveis tremiam, as louças quebravam, os objetos se deslocavam, assim a plena luz. Eu fiz durante vários anos reuniões desse tipo, chamados efeitos físicos. Então nós tínhamos que pôr no escuro, era um cuidado para ter pequenos fenômenos. Nós tiramos fotografias, fizemos uma documentação legítima dos fenômenos. Mas Mirabelle era a luz do dia. Ele era tão absurdo que fazendo a reunião no andar em cima, ele volitava, saía por uma janela e entrava pela outra. Aí alguém diz assim, não, isso aí é fantasia. Estão lá as fotografias do Mirabelle, fenômenos fotografados, atas assinadas por eminências científicas do mundo, os maiores estudiosos, não aqueles estudiosos pseudos parapsicólogos ligados a religiões tradicionais. Não vale, não vale. Porque não, o cientista, botar o avental de cientista por cima de uma indumentária do religioso ortodoxo não cabe. Não cabe. Então lá estão as atas assinadas nas reuniões de Mirabelle, as maiores sumidades do mundo nas pesquisas científicas, inclusive muitos brasileiros ilustríssimos, que fundaram clínicas psiquiátricas, hospital psiquiátrico, eram proeminências científicas, assinaram, não tinha como, o Mirabelle não tinha como.
Fazia-se reunião, amarrava-se, atava-se o Mirabelli, assim, a plena luz, e ele subia. Daqui a pouco você ouvia ele cantando em italiano, cantando uma ópera, ele não era cantor. Lá num cômodo, no fundo do prédio, o Mirabelli, uma coisa excepcional. E o Brasil tem este talento de espiritualidade. O povo brasileiro é espiritualmente sensível. Essa mistura do negro africano, do português e do silvícola brasileiro, essas três combinações genéticas plasmaram esta raça espiritualizada, sensível. Todo brasileiro tem uma sensibilidade mediúnica. Alguns são ostensivos, como a Bélia, como foi o Chico, como foi a professora Zilda Gama, que era capaz, uma professorinha primária, que ensinava o beabá para as crianças escrever o estilo de Vitor Hugo, porque ele foi pai da professora Zilda Gama, Caroline Leopoldine Hugo, falecida no Rio Sena, num acidente de barco, em 1843. Volta 35 anos mais tarde, reencarna no Brasil. É mais um espírito francês, como muitos. Esses companheiros, alguns cientistas de nomeada, que vêm confraternizar conosco, não falam português, daí a nossa dificuldade em interpretar o pensamento desses espíritos amigos. Então, meus amigos, o Brasil nunca foi tão bem definido por um espírito como Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O brasileiro é uma alma sensível, capaz de amar o seu próximo. Nós vimos esforços. Faz-se uma campanha, chuva torrencial nas serras do Rio de Janeiro, mortes, destruições. Lá está o brasileiro com doações, até que existem os picaretas que roubam as doações. Nós sabemos isso, mas o brasileiro gosta de amar ao próximo. O Evangelho está aqui no Brasil. Quando Allan Kardec começou a difundir a revista espírita mundialmente, era muito difícil naquela época tirar cópia da revista espírita. Então, os baianos criaram o Eco de Além-Túmulo, a primeira revista espírita brasileira, editada em Salvador, nos moldes da revista espírita. No Rio de Janeiro surgiu o Reformador. Achamos nós que todo companheiro espírita, e isso a gente deve dar mão à palmatória, deveria ser assinante de uma revista espírita. Há uma razão, a mesma razão que levou Allan Kardec a editar a revista. Porque na revista espírita editada por Allan Kardec, ela levava todo um noticiário do movimento espírita mundial. Meus queridos amigos, nós já somos milhões de espíritas no mundo, em 154 anos. Como proliferou a fraternidade espírita no mundo? E isto não tem volta. A revista espírita já fez esse ano, em janeiro agora de 2011, 153 anos. Venceu a barreira do tempo. Veio para ficar. Por que razão? Porque, haja o que houver, nós não temos como tirar a mediunidade da alma humana, e isso é universal. Todos os homens neste planeta são médiuns. A maioria são médiuns intuitivos. O indivíduo está assim pensando com os seus botões. Na verdade, ele está sintonizando com uma inteligência que lhe sopra informações. Alguns médiuns têm essa sensibilidade muito ostensiva, não é o nosso caso, perdão por nos referirmos a nós mesmos.
Mas todos têm essa sensibilidade. E não tem volta, meus amigos. O mundo será espírita. Queiram os homens ou não queiram. Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Certamente, Martinho Lutero se revira no túmulo ao ouvir uma coisa dessa, não é isso? Mas não tem jeito, não tem volta. Eu conheci um cavalheiro que era um comerciante abastado, tinha uma rede de lojas de quinquilharias, mas era um cético, descrente. E um dia ele ligou para mim e disse: João Moura, eu queria que você fosse à minha casa. Já sei, vamos jantar junto. Não, sem jantar. Digo, puxa, uma turca não perde tempo, né? E eu fui à casa desse cavalheiro e ele estava assim, perplexo, porque ele tinha uma filha de 14 anos e a menina começou a dar umas manifestações mediúnicas e ele não conseguia controlar aquilo. E ela falava com ele uma série de particularidades, porque todo turco que tem um grande comércio de quinquilharias tem um monte de segredos. As suas finanças estão em certos livrinhos ocultos, guardados no cofre. Ali os números são exatos. E ela dizia tudo daqueles livros, e ele ficava assustadíssimo. Por final, ele teve que jogar a toalha. Os espíritos existem. Imagine, meus irmãos, que era um turco cético, descrente, negava qualquer ideia de Deus, de religião, de espiritualidade, mas surge uma filha. Ele não podia condenar a própria filha, não podia dizer que ela era uma embusteira, uma malandra, uma picareta, não podia, porque era filha, e ele a amava profundamente. Então nós sentamos, conversamos com os espíritos e traçamos uma metodologia tipicamente kardeciana. E levei para ele de presente o livro dos médiuns. Vocês já imaginaram? Um turco lendo o livro dos médiuns. E ele começou a orientar os trabalhos da menina, criar uma instituição espírita. Ele começou a gastar a sua grande fortuna em atividades sociais, coisa que ele jamais pensou, era uma aberração. Dar uma camisa a um pobre era um crime grave, na sua opinião. Ele começou a mudar, começou a ler Kardec, e eu falei para eles o que estou falando dos amigos aqui. Falei sobre a revista espírita. Meu amigo, você que é um homem que não sabe onde guardar tanto dinheiro, vai numa livraria e compre a coleção da revista espírita, porque ela vai lhe mostrar passo a passo como surgiram os livros espíritas. O quarto livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Qual era o título inicial do livro? Para onde vamos? Vocês vejam, amigo, tem a ver uma coisa com a outra. Para onde vamos? Era o título que Kardec tinha idealizado. Mais adiante ficou o céu, conversando com os espíritas do mundo inteiro. Depois, o céu e o inferno, está aí um livro notável. Ler o céu e o inferno é um doce. Que delícia ler o céu e o inferno. Lamento que muitos companheiros espíritas têm esses tesouros ao alcance da mão e não aproveitam. As revistas espíritas de todos os matizes no mundo, elas têm algumas virtudes extraordinárias. Ali nós temos temas que são grafados por companheiros muito estudiosos, muito cultos. São os articulistas das revistas espíritas. E tem uma segunda face. Qual é essa segunda face? É esse noticiário sobre o que acontece no movimento espírita mundial.
Sabiam os amigos que já há um movimento espírita no Japão? Arigatou gozaimashita. Lá já existe uma federação espírita japonesa, com aqueles rabisquinhos, eu não sei como é que eles conseguem se entender. E o telefone lá deve ter uma qualidade extraordinária, que fala aquela língua terrível lá. Então eles escrevem com aquele rabisquinho, mas já é o que seria na nossa língua, Federação Espírita do Japão. Fantástico, amigos. E lia no outro dia, na revista Rie, falamos em assinatura, nós perderíamos a noite para listar as boas revistas espíritas que existem no Brasil. Nós, pessoalmente, assinamos o Clarim. O Clarim foi fundado em 1905, mais de 100 anos, 106 anos, está aí o Clarim. E a revista RIE, a Revista Internacional do Espiritismo. Então, na RIE veio um artigo sobre o Espiritismo em Cuba. A pobre ilha caribenha que a gente vê nos automóveis lá. Você reclama do seu carro, vai lá ver que não é. Aqueles carros que não tem para-choque, nem dianteiro, nem traseiro, não tem vidro, não tem tampa do motor. É bom porque refrigera mais o motor. Não dá aquecimento de motor, não é isso? Em Cuba existe uma federação espírita cubana, com 25 centros espíritas filiados. Então a gente começa a ler e fica encantado. E foi na RIE que eu li sobre Arthur Conan Doyle, o célebre escritor inglês que escreveu a história do espiritismo. Ele é uma luz cultural do mundo, falando sobre os seus contos policiais, encantadores contos policiais. Quem não os leu? Em Portugal já existe uma federação espírita de Portugal com 84 centros espíritas filiados. Meus amigos, Portugal, o catolicismo era religião oficial, era impossível existir uma instituição espírita em Portugal, porque a lei não permitia. Você teria que ter uma assinatura de um filósofo formado, e esses filósofos eram formados por instituições católicas. Como assinar para existir uma instituição espírita em Portugal? Então, durante décadas, durante séculos, Portugal não admitia o espiritismo. Nós vimos na história do espiritismo aquele auto de fé de Barcelona. Allan Kardec enviou para Barcelona livros espíritas que a autoridade religiosa mandou queimar em praça pública. Maravilha! Chama-se intolerância religiosa, para não dizer atraso cultural. Então, meus amigos, no Brasil, nada disso. No Brasil, a religião é livre. A pessoa pode bater no peito e dizer que é judeu, que é cristão, que é isso, que é aquilo, inclusive espírita. E tem um respaldo da legislação brasileira. Por isso, meus queridos amigos, nós assinamos o Clarim e a RIE. Se alguém quiser assinar o órgão mais representativo do movimento espírita brasileiro, assine o Reformador, que é editado pela Federação Espírita Brasileira, é um órgão oficial do espiritismo no Brasil. Então, meus amigos, eram esses os comentários que gostaríamos de fazer na noite, lembrando aos caríssimos confrades aqui presentes, principalmente as pessoas mais afeitas às letras espíritas, para assinar uma revista espírita. Allan Kardec fez isso, por indução dos espíritos. E em A Gênese, ele declara isso, que
foi felizmente muito bem sucedido. E agradecer os espíritos, as diretrizes que ele tomou. Muito obrigado, boa noite.